Olá, tudo bem? Estamos começando hoje mais uma gravação do nosso C2Cast. Hoje, especialmente, viajamos até Londrina, no norte do Paraná, para conhecer o Bruno Rocha, sócio-diretor da Comprova Fácil, empresa pioneira em tecnologia para canhotos. Isso mesmo, aquilo que vai facilitar o nosso dia a dia. Então, fiquem prontos, temos muitos insights, temos muito conhecimento para trazer para vocês no dia de hoje. Bruno, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao C2Cast, é um prazer tê-lo aqui conosco. Imagina, eu que agradeço, César. A gente conversa bastante pela internet, né? Já vem há algum tempo, conhecer você pessoalmente, participar agora do podcast, é uma honra. Que legal. Então, costumo brincar, Bruno, eu falo assim, a gente começa já com o pé na porta, né? Gostamos de conhecer, né, o ser humano, a pessoa que está por trás ali da tecnologia, que está por trás da tomada de decisões. Sabemos que o dia a dia de quem está empreendendo não é fácil, é sempre um desafio. E eu queria te perguntar, então, Bruno, como que é o Bruno, né? Fala um pouco pra gente de onde que vem, qual que é a origem, né? Como chegou, né, até abrir a empresa, o Comprova Fácil, enfim. Conta um pouco mais dessa história. Legal. Olha, o Comprova Fácil, na verdade, é um produto da empresa Transporte Fácil, né? É como se fosse uma spin-off, ela pode até ser considerada uma empresa, porque, né, a gente lançou como produto, mas a gente sabe, empresa de tecnologia, você abre um braço, começa a virar uma empresa separada, tá? E a Transporte Fácil, que é a dona do Comprova Fácil, já tem 38 anos de mercado, é sim uma pioneira em tecnologia. Só que o foco do Transporte Fácil é transportadora, né? Então, a gente tem TMS, WMS, produtos voltados para o transporte. E o Comprova Fácil surgiu, claro, quando a gente estava pensando em fazer um produto inicialmente para as transportadoras sobre canhoto, sobre comprovação, tá? Então, eu estou na empresa há 5 anos, 5 anos só, a empresa tem 38, a empresa tem a minha idade exatamente, para você ter ideia. E eu tô lá há 5, 6 anos, acho que 2018 mais ou menos, né? 5 a 6 anos que eu estou lá. E eu sempre fui da área de consultoria e tecnologia, né? De gestão e tecnologia, na verdade. Quando eu estava lá na faculdade, eu ajudei um professor a prestar um serviço de consultoria. E ao longo da minha carreira eu sempre fui pingando em todas as áreas com projetos de consultoria, ou seja, eu sempre... onde precisava, a gente mexia, né? E, posteriormente, trabalhei em empresas de tecnologia, sempre voltado para a gestão, né? Fiz curso de auditor líder da ISO, sobre indicadores. Então, assim, sempre a minha linha, assim, minha linha de pensamento sempre foi tecnologia e gestão. E aí, depois, quando eu entrei na Soft Center, na Transporte Fácil, que é a dona do aplicativo Comprova Fácil, a gente tinha um desafio de lançar um produto, né? A gente queria lançar um produto novo e olhando para o mercado, a gente viu que o que estava mais não digitalizado, não informatizado eram os canhotos, né? Era a comprovação da entrega. Então foi assim que surgiu, né, o Bruno no Comprova Fácil, dentro do Transporte Fácil. Tá? Legal. Ô Bruno, mas para a gente explorar um pouco mais, assim, né? Então, você falou, eu conheço, né, em função da nossa parceria, muito sobre o Comprova Fácil, né, dessa questão da gestão do canhoto. O que mais? Quais são os produtos? O que mais que, né, a sua empresa oferece de tecnologia para o transporte? Perfeito. Quando a Transporte Fácil, ele já há mais de 30 anos trabalhando só com transportadora, tá? Então, tem um TMS, que é o ERP, que controla toda a transportadora, desde a emissão do CTE, emissão de serviços, fatura. Então, controla todo o ecossistema de uma transportadora. A gente tem um produto de armazenagem, um WMS também, que controla todo o serviço de armazenagem. Então, basicamente, o foco é a transportadora. Nós temos um podcast também, né, que chama Pode Transportar, onde a gente fornece conteúdo. Então, a gente ajuda transportadoras a evoluírem. Mas o que aconteceu? Quando a gente foi falar sobre canhoto com as transportadoras, né, apesar de ser um processo que não só as empresas, mas as transportadoras ainda, a maioria, 99% das empresas não está de forma digital, a gente fez para as transportadoras, né? Então, parece óbvio, né? Eu já tenho meus clientes lá, tenho mais de 800 clientes, eu vou fazer um produto e vender para os mesmos clientes, né? Acho que parece uma obviedade. Só que quando a gente fez, uma das coisas que a gente, né, na teoria parece óbvio e lindo, só que na prática a gente percebeu que as transportadoras só utilizavam se o embarcador pedisse. Tá?
E quando a gente, né, lançou o site, fez um lançamento de marketing, vamos dizer assim, a gente teve um retorno muito grande de empresas, de indústrias do embarcador querendo usar o canhoto e não as transportadoras, tá? Então, porque a gente falava, quem tem que entregar é o transportador, mas ele quer cumprir a regra do embarcador. Passado um ano do produto lançado, César, eu falei, olha, vamos migrar tudo que a gente fez, né? Tipo, o foco não é o transportador, o foco é o embarcador, que o embarcador quer saber onde estão as notas, onde está a comprovação da entrega. E foi a melhor decisão que a gente tomou. Então a gente migrou isso, né? A gente pegou e tivemos algumas alterações no produto, né? Porque o foco agora era o embarcador. E aí, querendo ou não, o Comprova Fácil foi evoluindo como produto, foi alavancando, né? Foi escalando. E aí hoje a gente atende grandes empresas, multinacionais, empresas listadas na bolsa, a gente atende várias empresas nesse sentido. Mas basicamente hoje 98% dos nossos clientes são indústrias embarcadoras. E claro, a gente tem alguns clientes nossos, transportadoras, que contratam também, que também utilizam o Comprova Fácil, mas a maioria das vezes é por uma exigência do embarcador, não é por uma melhoria de processo da transportadora, sabe? Legal. Muito interessante, Bruno. O nosso canal, né, o C2Cast, ele tem a proposta, né, na verdade, levar conteúdo para mercado de fomento mercantil, né? Então, são empresas que são FDICs, securitizadoras, factorings, todos aqueles que concedem crédito, né? E aí, a grande questão é, mas por que o canhoto tem a ver com quem está concedendo crédito, né? Qual que faz sentido, né? Então, toda empresa que concede crédito, ela tem uma dor, né? E essa dor é justamente o controle do canhoto. Por quê? Porque o canhoto é o que dá, na verdade, segurança para você exercer uma cobrança, né, de algo que você ali transacionou, né? Então, o nosso mercado, como que ele funciona? Você tem uma indústria, né, que vendeu um produto para o seu cliente, e essa indústria ela tem a necessidade de antecipar aquele recebível, né? Ou seja, ela tem um direito de receber daqui 30, 60, 90 dias, só que ela tem uma necessidade de caixa hoje, tem uma necessidade de dinheiro hoje. Então, o nosso mercado ele atua justamente nesse meio, né, entre o fornecedor e o cliente. E aí ter o controle, né, do canhoto, ou seja, da comprovação de que aquela mercadoria foi entregue é essencial. E aí existe um negócio muito interessante no nosso mercado que é chamado tranche, né? Coisa que não existia até pouco tempo, né? Mas o mercado ele vai mudando, né? E nós vamos procurando nos adaptarmos, né? Para atender às demandas dos nossos clientes. E aí o que é a tranche? Na verdade, a tranche é um controle que você faz. Então, porque muitas vezes o nosso cliente, que nós chamamos de cedente, né? Que está aqui nessa ponta, que é o fornecedor da mercadoria, ele fala assim, olha, eu vou entregar daqui 2 dias, eu vou entregar daqui 3 dias. E o que é comum que nós vemos no mercado? Tá bom, tem uma relação de confiança, então você fala, tudo bem, eu vou fazer a operação para você hoje porque você tem uma necessidade de crédito hoje. E aí eu crio uma tranche, ou seja, eu crio um limite, né, de um volume financeiro ali, um volume de como se fosse um limite de crédito. Como se fosse um limite de crédito, exatamente. Para que ele tenha um período para nos entregar esse canhoto. Só que hoje em dia, né, o transporte muitas vezes é terceirizado, e aí esse canhoto, que é aquele pedacinho de papel ali da nota, né, que a gente destaca da nota, o motorista às vezes ele sai para entregar e não é motorista funcionário da empresa, ele é uma transportadora terceira. E aquilo, a gestão disso é uma gestão que muitas vezes é complicada, né? E aí quando nós encontramos a solução de vocês, pô, casa perfeitamente com outros produtos que a C2 já tem, né? E aí nós criamos então o nosso produto chamado Canhoto Legal, né? Então o Canhoto Legal nada mais é do que a forma de utilizar a sua tecnologia, Comprova Fácil, para poder, então, entregar para o nosso cliente essa melhoria no processo, ou seja, poder ter uma gestão mais eficiente. Porque aí nós temos a geolocalização, que comprova onde que foi entregue. Ali você consegue tirar fotos, né? Você tira a foto de quem está recebendo, você tira a foto do caminhão, você tira a foto da mercadoria. Já faz algum tempo, né? Porque a gente, como eu falei, a gente começou a trabalhar com as indústrias, né? E parecia meio óbvio, assim, o primeiro motivo óbvio tem várias indústrias que o volume de nota fiscal é muito grande, então ele tinha alguém que tinha que colar manualmente, tem que ficar separando manualmente para isso. Quando ele tinha algum problema de cobrança, algum problema da entrega que teria que verificar, às vezes estava num arquivo, demorava dias para ir lá achar. Esses são os motivos óbvios, né? Eu lembro a primeira vez ainda, que até uma indústria de laticínios, tem alguns segmentos, acho que tem mais propensão a tomar crédito do que outros, claro. Sim. Eu lembro um cliente, eu quero
contratar vocês, porque eu faço troca de boleto e tá dando muito trabalho para ficar encontrando para fazer essa gestão. Eu quero contratar vocês justamente porque eu troco o boleto, daí eu quero só pegar, fazer o download do canhoto digital e mandar para eles de forma automatizada. Foi a primeira vez que eu falei, nossa, porque eu não fiz exatamente para isso, né, para melhorar. Sim. E eu falei, olha, aí que a gente começou a perceber o impacto que a gente tinha, né? Uhum. E falando disso, de receber o crédito, né? Porque você pensa, se é uma operação direta já, a indústria vendendo para outra indústria, o comercial dele que foi negociar, ele sabe o endereço do cara, ele sabe tudo, né? Ele teve um relacionamento com a indústria ali. Quando a FDIC, né, ou a securitizadora entra no meio, pensa, você está trocando, né, fazendo um adiantamento, e você não tem parte na negociação comercial, muitas vezes você não tem nem contato com quem é o devedor da dívida, né? Então, Sim. assim, saber se realmente foi entregue, se estava tudo no conforme. E eu gosto muito de frisar que a gente fala de canhoto digital, mas na forma digital, o canhoto assinado vira apenas uma das evidências, que é o que você estava falando. Certo. Né? Até no pitch de vendas, quando eu comecei com comprar uma fácil, eu falo assim, você vai entregar lá R$100.000 numa mercadoria. Alguém vai escrever lá João e colocar um número que você está elegível. O que esse pedaço de papel realmente comprova, sabe? Então, mais do que só tornar o processo digital, entregar mais evidências para que o portador do título, né, no caso pode ser o FDIC, pode ser quem realmente entregou, dependendo do certificado. Como que eu realmente provo que foi entregue, que está tudo no conforme, que eu consigo chegar num processo judicial e falar, olha, isso realmente foi entregue, está em conformidade a entrega, sabe? Tipo, do todo o processo, se você usa o canhoto de papel, o processo, é a parte mais frágil que existe, né? Então, a gente pensa sempre muito quando a gente fala canhoto digital, é que o canhoto digital virou um comprovante de entrega onde o canhoto é uma das evidências, sabe? É muito mais importante do que só ter o canhoto, né? Eu acho que é uma coisa mais expandida. Legal. Bruno, uma coisa que eu queria abordar com você, Claro. que é uma demanda que sempre os nossos clientes, quando nós apresentamos esse produto, trazem uma preocupação que é assim. Uhum. Existe um delay entre aquilo que a tecnologia traz de inovação, de conhecimento, ela traz de novidade, né, de facilidade, com aquilo que o judiciário entende. Né? Porque no final das contas, o que é? Eu preciso provar, né, numa ação de cobrança para um juiz, olha, eu tenho direito sobre essa cobrança. Né? Eu tenho aqui, né, toda a documentação que formalizou, que cedeu para mim. Como é algo novo, como que é a questão? Né? Você tem algum histórico de jurisprudência já disso? Você tem algum exemplo, alguma coisa? Perfeito. Assim, ó, bom, só para frisar, eu não sou advogado, né? Obviamente, mas eu tenho a experiência dos clientes e eu vou explicar o que está acontecendo. Desde a pandemia, né? Até antes já estava, mas hoje os processos, a maioria são digitais. Uhum. Né? Para não dizer todos, acho que são todos digitais. Entendeu? E quando você entra com uma ação, o juiz, né? A forma é que o juiz pede, não é que ele pede uma foto do canhoto, o juiz pede uma comprovação de entrega, que é denominada o canhoto assinado, é uma das formas de você mostrar. Então, hoje num processo digital, César, o que já normalmente acontece em linhas gerais? Eles pedem uma foto. Muitas vezes o canhoto tá físico lá dentro da empresa, guardado, se tiver guardado, né? Se tiver Sim. bem armazenado. E aí o administrativo vai lá, vai tirar uma foto e vai mandar pro advogado a foto daquele canhoto. Como eu falei, que vai estar escrito o João, vai estar, né, vai estar as informações que foram colocadas ali. Então, o advogado vai fazer essa cobrança baseado ou que o juiz pediu, ele vai anexar ao processo uma imagem do canhoto. Uhum. O que acontece muitas vezes é a outra parte não reconhecer a assinatura ou não reconhecer aquilo como prova de entrega. É o que eu estava falando para você. E aí é um embate processual que não pode até ter jurisprudência, mas lógico, eu não estou monitorando isso, eu não sou advogado para falar com propriedade, mas quando a gente chega numa empresa e fala assim, olha, você prefere, para fazer uma cobrança, a foto de um canhoto físico, porque já é a foto, Sim. Né? Ou então um dossiê da entrega. Uma das recomendações que a gente faz, porque sempre processo, tecnologia e pessoas, né? Sim. Então, pensa,
Pô, eu tenho um cliente, estou abrindo um cliente novo, eu vou entregar para ele R$500 mil de mercadoria. Uhum. Então, qual que é o nível de evidência, né? Ah, dá trabalho falar para o motorista? Dependendo do valor que você está entregando, qual que é o nível a qualidade da evidência que você vai exigir para entregar alguma coisa de R$500 mil, Uhum. né? Porque a geolocalização é automática. Você pode tirar foto do produto descarregado. Tem gente que pode pegar o nome e o CPF do recebedor. Aí a tecnologia ajuda no quê? O CPF tem que ser um CPF válido. Tá? Eu tenho clientes, por exemplo, que a média de nota fiscal é mais de R$100 mil. Eles obrigam o vendedor ou o entregador a colocar qual a função da pessoa que está recebendo. Se é um funcionário, se é um filho, né? Pega o nome, o CPF e a função da pessoa para comprovar que é um funcionário, por exemplo. Então, esse nível de detalhamento que a tecnologia permite que a gente insira, a gente já pega algumas coisas automáticas, vai depender muito do seu processo e do nível de risco que você vai correr. Eu entrego toda semana R$1.000 para um cara que é amigo meu, tipo, ele tá há 10 anos comigo, ele não é tão relevante. Eu só tiro a foto do canhoto ali, para mim tá tudo certo. Então, vai depender muito quem vai mandar mais é o seu jurídico. Uhum. Se o seu escritório de advocacia que você tiver um advogado interno, um escritório de advocacia, a gente tem um modelo de PDF que a gente pode enviar, né? Você pode falar, isso daqui é o que é utilizado para cobrar, né? O dossiê da entrega. Então, quando a maioria dos advogados que nos contratam, né, das empresas que nos contratam, vê, pô, o cara tem a foto do produto, foto do canal, geolocalização, nome e CPF de quem recebeu, data da emissão da nota, data da finalização da entrega, tem muito mais informação do que se fosse canhoto físico. Por isso que eu falo, o canhoto se torna apenas uma evidência. Tá? Então, vão ter jurisprudência, vão ter casos onde o juiz vai pedir o canhoto físico. Vai depender muito do perfil da empresa, do perfil do processo, da habilidade dos advogados. O que eu garanto você vai ter muito mais evidência para comprovar que foi entregue. Agora, isso também vai depender da qualidade do processo que o seu entregador vai utilizar. Então, depende muito do nível que você quer de detalhamento dessas evidências, tá? Mas que já é melhor do que um pedaço de papel ilegível, isso com certeza. O legível é a melhor parte. Sabe por quê? Eu vou falar porque da brincadeira. Como no nosso dia a dia, né, de quem tá ali tomando decisão de crédito, nós recebemos, assim, fotos, né, escaneadas ali, um PDF, né? A imagem de coisas que tem coisas absurdas, assim. A pessoa rabisca e você fala, tá bom, mas o que é isso aqui? Quem que escreveu? Quem que assinou, né? E tem todo um trabalho, muitas vezes, de orientação mesmo. Você fala, pô, isso aqui não comprova nada, né? Você precisa ter o nome da pessoa, o RG da pessoa, o CPF da pessoa, né? A função, né? E aí, Bruno, uma coisa muito legal que eu curti demais, assim, no aplicativo do Comprova Fácil, e isso muito legal porque casou perfeitamente com a situação de um cliente nosso. Então imagina que tem um cliente nosso que ele tem um cliente dele, né, que é um cedente, né, que tem um produto que ele entrega em fazendas. Então, muitas vezes o entregador ele vai para dentro de uma fazenda e aí não tem mais sinal de celular. Né? Aí fala, pô, mas e aí, como que eu faço para comprovar? Tem que estar online, né? E aí foi quando a gente descobriu a tecnologia que vocês desenvolveram que eu falei, pô, que bacana. Que é você faz a evidência ali e no momento que ele acha uma rede, né? Então seja uma rede 3G, 4G, enfim, do celular ou Wi-Fi, aí ele dispara a informação para o servidor, né? Isso uma das coisas que o agro é um segmento que, como eu falei, laticínios, o agro tem uma característica muito grande de fazer essas trocas de boleto, de fazer essas operações. E a falta da internet muitas vezes era usada até como desculpa, mesmo para não utilização, né? Então, hoje o cara consegue ali fazer a comprovação, porque no aplicativo, tecnicamente, são 2 momentos. A hora que você faz a comprovação, que aí ele pega a geolocalização e salva no aparelho, e a sincronização, que é a hora que pega a internet, daí ele manda aqueles dados. Ou seja, se o cara estiver lá na fazenda, finalizar lá, e depois sincronizar os dados, vai estar os dados lá da hora que ele finalizou. Então a gente separou em 2 momentos, né? Até antigamente, no 4G, ele finalizava e o cara tinha que sincronizar manualmente. Mas o 4G tá tão popular hoje, a gente parou de, né? Porque os motoristas muitas vezes reclamam, tá usando muito o 4G. Então, se tornou tão popular que a gente até é automático. O cara colocou, se já pegou na rede, ele vai sincronizar automático, né? Então, e cada vez mais com o 5G, então, assim, a maioria das fazendas agora estão, mesmo, lógico, tem pontos que não tem, mas
tá cada vez mais difícil ter pontos cegos de internet, né? Sim, até porque quando a gente fala de agricultura de precisão, né, ou própria comunicação ali do agricultor ou mesmo dos seus colaboradores ali, hoje todo mundo quer estar no WhatsApp, né, todo mundo tá conectado, né, então cada vez mais a tecnologia, a rede, né, de telefonia, ela vai chegando a todos os lugares, né, os pontos sombras estão sendo eliminados, né. Que bacana, Bruno. E aí, uma outra coisa que eu queria te perguntar sobre a questão do canhoto, né? Hoje, na nossa plataforma, a gente tem uma forma de armazenamento online, cada cliente tem o seu perfil, ele vai lá e faz o download daquilo. Como que funciona essa questão para vocês? Você tem um prazo máximo que você armazena aquelas evidências no seu servidor? Como que funciona? Por ser um documento fiscal, supostamente é o ano vigente mais 5. Supostamente o canhoto pode ser solicitado. Hoje os clientes do Comprova Fácil, a gente coloca, enquanto ele for nosso cliente, ele vai estar lá armazenado, né? Hoje com a tecnologia, muitas empresas de armazenamento como a Amazon, por exemplo, que é um dos servidores mais seguros do mundo, que é o que a gente utiliza, eles cobram mais pelo tráfego de dados do que pela armazenagem. Então assim, se um cliente quiser, enquanto for cliente, estiver lá comigo, vai ficar lá 5, 6, 7, 10 anos enquanto ele for necessário. Então não tem um momento que a gente exclui esses dados, por exemplo, tá? Então, fiscalmente, supostamente um ano vigente mais 5, né? Mas não tem um limite certo, porque isso era o que você precisava guardar em papel, né? Porque essa pergunta surge muito de quando o canhoto é papel. Sim. Porque existem até hoje, né? Aqueles departamentos, aquela monte de caixa, aí para liberar espaço eles jogavam as coisas espaço. Sim. Mas hoje, como armazenamento digital é uma commodity, nem faz sentido tanto mais essa pergunta. Vai ficar armazenado lá enquanto... O tempo que for necessário. O tempo que for. Bruno, quero fazer um backup de todos e guardar no HD externo. Vai ficar infinito. Ou guardar na minha nuvem. Ele vai fazer o download e vai ficar na nuvem dele. Mas é uma pergunta muito do papel ainda, sabe? Sim. O motivo da pergunta é porque eles tinham que jogar os papéis fora. E queriam liberar espaço. Nós somos analógicos. Né? Apesar de viver no mundo digital, a gente ainda é no nosso site a gente tem essa pergunta lá, mas é uma pergunta... Um FAQ, né? Mas é no FAQ mesmo. É uma pergunta que veio do mundo antes do digital, na verdade. Legal. Ô Bruno, eu queria só voltar um pouquinho numa questão muito interessante que você trouxe. Você usou o exemplo, né? Pô, eu tô fazendo uma entrega de uma mercadoria de R$500 mil, né? Pô, e tem situações que eu tenho entrega de R$1.000. E aí eu queria chamar a atenção para o seguinte. Essa tecnologia, ela é tão acessível, mas tão acessível porque o preço, né, que hoje nós praticamos para o cliente desfrutar dessa tecnologia são centavos. Né? E centavos ainda dentro de mais uma série de outros produtos e soluções que nós entregamos junto por um preço único, né? Então é algo que, muito sincero, se você falar assim, eu estou fazendo uma entrega aqui de R$50, vale a pena você usar o canhoto, porque se você tiver que exigir, cobrar e comprovar para poder receber, 50, 100 reais, R$1.000, o que for, fica realmente bastante, é muito acessível, né? Então tem o desconforto natural, né, de tudo que é novo, né? Tecnologia, você vai trazer uma novidade, todo mundo não gosta muito de mudança, né? Então o pessoal fica meio, putz, cara, mas eu tenho que implantar esse negócio, eu vou ter uma dificuldade ali, meu cliente vai falar assim. E eu quero muito trazer e levantar essa bandeira de falar, poxa, é algo que traz tanta segurança, traz tanto conforto para você poder fazer uma gestão muito simples disso, porque você tem tudo na nuvem, então eu precisei, né? E não necessariamente para um processo judicial, mas muitas vezes eu tô ligando aqui para cobrar o meu cliente, né? Eu cobrar o sacado lá e ele fala, não, mas eu não recebi. Não, pera um pouquinho só. Eu tenho aqui uma evidência. Deixa eu te mandar no seu WhatsApp, deixa eu te mandar no seu e-mail para provar quem recebeu, inclusive o dia que recebeu, a hora que recebeu e com a foto ainda da mercadoria. É que assim, na tecnologia, César, uma das preocupações, né? Eu acho que é uma das coisas que você deve ter gostado também, quando a gente... Qual o fator crítico de sucesso para a implantação de uma tecnologia, principalmente no público dos entregadores, em relação à tecnologia? É a facilidade de uso. Tá? Então, quando eu falei que a gente deu aquela virada de fazer canhoto para o transportador, para o embarcador, uma das coisas mais importantes tecnicamente que a gente fez foi fazer o aplicativo não ter um cadastro. Sim. Sabe? Então, assim, porque com isso, e lógico, a gente tem um time de UI UX lá na empresa, então a pessoa tem que gostar de usar o aplicativo. Eu sempre uso com o time lá técnico o exemplo do iFood. Cara,
Você nem quer comer nada. Abre o iFood, daqui a pouco você tá pedindo. É fácil de usar. Sim. Assim, Intuitivo, né? intuitivo. Você vai... Então, sempre o foco do nosso aplicativo é a facilidade de uso. A gente sempre tenta fazer para o cara conseguir usar com uma mão enquanto ele tá com, né, com outra coisa na mão. Então, se eu conseguir ganhar, tirar essa fricção, e muitas vezes a pessoa que já tem facilidade com tecnologia, ganhar ele pela facilidade de uso, é um diferencial, sabe? Então, a facilidade de uso hoje é o fator crítico de sucesso para a utilização. Existem muitos aplicativos, não só de canhoto, que eles quando você vai fazer, tem que fazer um cadastro, às vezes demora um dia para liberar o cadastro, o cara tem que pôr nome, e-mail, verificação de 2 fatores. Então, quando a gente viu, para que eu preciso do motorista? Ele pode colocar ali só um apelido, né? Ou a gente pede um nome, um apelido, mas não pega nenhum dado LGPD, nenhum dado de pessoa natural. Então, porque não é tão relevante quem entregou, né? Então, vamos eliminar esse processo. E aí a gente consegue fazer isso fluir de forma mais natural, né? Essa mudança de tecnologia, sabe? Sim. Então, tem a facilidade para quem tá lá depois da entrega, para quem, na hora que precisa consultar esse canhoto, né? Que, principalmente nos casos de FDICs, nas empresas, na hora que dá problema ou tem alguma dúvida. E tem a facilidade, e tem que ser fácil, né? O suporte tem que ser bom, tem que ser muito fácil de usar para o cara na ponta. Porque se você faz um processo, eu vou entregar 500 mil, eu quero um processo super detalhado, né? E o cara vê que é um trabalhão fazer, ele desiste, né? Ele gera uma fricção, sabe? Então gera uma fricção muito grande. Então, o foco é esse, tá? Então deixar fácil. E aí, Bruno, uma coisa muito interessante, nesse sentido você trouxe, eu faço questão de frisar, né? Porque isso é um grande diferencial. Hoje, quando você falou da fricção, né? Eu preciso comprar algo, você deu o exemplo do iFood, eu preciso comprar algo na internet e tal. Baixa o nosso aplicativo. Aí você fala, beleza, você vai lá e baixa o aplicativo. Agora você faz o cadastro, aí valida o CPF, aí manda o token por e-mail, aí o token não chega, aí manda por SMS, aí não chega, por algum motivo e tal. E aí você fica numa situação que você fala, caramba, isso realmente inviabiliza, né? Isso inviabiliza muitas vezes, você acaba desistindo de usar, né, a tecnologia. E no caso do Comprova Fácil, eu achei isso muito legal, porque você fez o download ali, é leve, o aplicativo é muito leve, então é muito rápido, são segundos para você baixar e instalar ele no seu celular, e ele não precisa de cadastro, ou seja, você vai entrar uma única vez com o seu nome, né? E aí, quando eu digo você é entregador, ou seja, você motorista, você a pessoa que está levando a mercadoria. Você entra uma vez só com o seu nome e acabou. Você não vai precisar ficar validando o seu e-mail, validando o seu número do telefone, nada disso, né? Esse exemplo que você deu foi ótimo, assim, eu quero ver o preço de algo no aplicativo. Você entra no aplicativo, até aparecer o preço, tem que fazer o cadastro, validar o e-mail, clicar que recebeu o e-mail. Você já desiste. Biometria facial. Eu particularmente desisto antes, assim, eu não tenho muita paciência, sabe? Então, igual eu falei, é o fator crítico de sucesso a usabilidade. Hoje a gente tá mais com... Acho que deu mais de 13 mil usuários do aplicativo ativos todo mês. Então a gente monitora lá nas empresas que nós temos, um dos fatores que a gente monitora é a quantidade de motoristas utilizando, né? Existem empresas, né, que tem mais de 200 motores terceiros, que por mês mais de 200 motores terceiros utilizam o aplicativo. Isso foi até um motivo de orgulho que a gente, conseguimos realmente implantar numa empresa que tem um alto volume de motoristas terceiros, que não são funcionários deles, utilizando o aplicativo. Também tivemos um case, uma conversa com um cliente que ele conseguiu implantar em operadores logísticos, e esse operador logístico trabalha com terceiros. Legal. E o legal é que eles já utilizavam outros aplicativos de comprovação, que tinham cadastro, eles gostaram. Falaram, esse é mais fácil mesmo, até brincaram, né? O nome faz jus, né? Comprova fácil. Então, isso é uma das coisas que a gente foca muito, porque... Mas tem que ter essa flexibilidade de cada empresa montar o seu processo. Como eu dei o exemplo lá daquela empresa que pedia até o cargo da pessoa que recebeu, sim, vai ter empresa que só quer tirar uma fotinha ali do canhoto e tá suficiente, certo, né? Mas depende muito do motivo, perfil, né? Do perfil, do seu perfil de entrega, de como funciona. O que eu acho muito legal, né, Bruno, é o que a tecnologia nos proporciona, né? Que é essa flexibilidade, né? Ou seja, se o meu perfil exige 3 fotos, então eu quero 3 fotos. Só exige uma foto, só uma foto. Exige o nome, o CPF, RG, tá ok. Exige o nome, o CPF, RG e assina com o dedo aqui na tela do celular para ter a assinatura digital ali também. Legal, bacana. A gente consegue atender de todas as formas, né? Vai muito. E, assim,
a gente, você falou assim, até de custo, né? Igual eu falei, a responsabilidade de entregar uma nota de 500 mil é uma pequena. Mas muitas vezes, independente do valor, a gente conversou com uma grande indústria nacional, acho que eles têm 40, 50 unidades no país. E eles têm 2 menores aprendizes colando canhoto o dia inteiro. Então, eu não sei exatamente o salário do menor aprendiz, mas vamos supor que seja R$1.500, ou seja, R$3.000 vezes 50, todo mês, colando canhoto. Então, só ali o projeto já se paga, sabe? Sim. Então, tem eficiência operacional, tem mostrar a tecnologia perante o cliente. Então, a gente até fala que não é a área de logística é a que usa, mas o impacto mesmo financeiro de processo é no financeiro, é no resto na contabilidade, no jurídico, nas outras áreas, no comercial, né? Todo mundo acaba sendo beneficiado, né, por conta da tecnologia, né? Bruno, olha, eu costumo dizer que quando a conversa é boa, a hora passa rápido, né? Nós já estamos aqui há um bom tempo falando disso e acredito que a nossa proposta é realmente trazer o conhecimento e trazer a solução para o nosso público, né? Então os nossos seguidores sempre me dão feedback, né? Falando, puta, aquela matéria foi super legal, aquele conteúdo foi legal, isso ajuda bastante. Então eu quero muito já agradecer, né, por você participar conosco e trazer tanta informação necessária para o dia a dia e principalmente poder disponibilizar, né, na verdade, uma nova tecnologia que entrega tanta segurança, facilidade, né, para o nosso público. Então, e muito importante, né, além de ser muito bom, ainda é barato, ainda é muito acessível. Realmente são centavos que nós cobramos para poder dispor dessa tecnologia. Muito comum no nosso programa, né, Bruno, no nosso canal aqui do C2Cast, nós gostamos de pedir, né, para o nosso convidado deixar assim uma mensagem, né, para aqueles que nos seguem, né, e falar, poxa, se eu estou começando hoje nesse mercado ou eu quero começar a usar essa tecnologia, o que você, com base na sua experiência e tudo que você vem vivendo, poderia deixar como uma mensagem para os nossos seguidores? É que eu gosto muito de falar de começar do jeito certo, né? Então tem coisas que, se você pensar que a gente está em 2025 e um processo, um pedaço de papel ainda faz parte de um processo de gestão tão importante, principalmente, eu falo de forma genérica para todas as indústrias, mas principalmente aqui, acho que a maioria do público são FDICs, securitizadoras, né? Então, eu imagino o trabalho manual e a falta de gestão que usar o canhoto de papel gera, sabe? Então, esses custos invisíveis, sabe? De ter que descobrir onde está o papel, de pegar foto por WhatsApp, então... parece até, pra quem ouve, tá de fora, pra quem não é do segmento, parece até meio da Idade da Pedra, sabe? Então, assim... Ele tá nos chamando de dinossauro, viu? É que o mercado tá assim. Hoje eu sou um evangelizador do canhão digital, pra qualquer segmento, porque eu falo, olha, você consegue vender a sua empresa assinando um contrato digital, mas pra comprovar uma entrega você tem que ter um pedaço de papel? Não faz sentido nenhum. Sabe? Não faz sentido. A gente busca argumentos para comprovar, mas se você parar para pensar, imagina você, dono da empresa, ou dono da sua FDIC. Entra, vê o trabalho das pessoas que gerenciam o canhoto. É só ver, você fala assim, parece que a gente voltou em 1980. Você fala assim, cara, o seu trabalho é pegar esse pedaço de papel, colar num caderninho, dar baixa no sistema com a mão. Você fala, esse é o trabalho? Você fala assim, não pode ser. O sentimento que vem dentro, para quem, né, como eu falei, vem da área de consultoria, de gestão, não, isso tá errado, sabe assim? Nem importa quanto custa, isso não pode ser assim, sabe? Então, eu acho que a tecnologia tem que ser um aliado. Eu sei que o segmento também sofre além da gestão, tem coisas de fraude, eu sei que é um segmento muito suscetível a isso, vamos dizer assim, né? Acho que tem apertado, eu não sou tanto do segmento, mas então a tecnologia, vocês têm que usar a tecnologia como aliado. Então, o canhão digital parece até básico usar, né? Eu sei que, lógico, eu sou suspeito para falar, mas tem que começar do jeito certo. Não adianta. Tem que usar a tecnologia como aliado, porque hoje em dia a gestão pede isso, né? Sim. A gestão pede isso. Legal. Então estamos chegando ao fim, encerrando, né, mais um episódio do C2Cast. Hoje, especialmente falando de canhoto digital, o nosso canhoto legal. Estivemos aqui entrevistando o Bruno Rocha, sócio-diretor da Comprova Fácil. E quero agradecer mais uma vez, Bruno. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado por trazer tantas informações tão importantes e relevantes para o nosso negócio. Imagina, César. Eu que agradeço. Estou à disposição. Eu falei, já venho trabalhando há 3 anos com esse produto.
E tudo que puder evangelizar as pessoas que existe uma solução, que existe Tem algo luz que no fim do resolve. túnel. Existe uma luz no fim do túnel em relação ao canhoto, né? Igual citei alguns cases aqui de clientes, como melhores práticas. Então, estou aberto sempre que vocês precisarem, a gente para falar sobre isso. Legal. Obrigado. Então, esse foi mais um C2Cast. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais para grandes novidades todas as quartas-feiras. Obrigado.